Sejam muito bem-vindos, eu sou Rafael Oliveira, vocês estão no meu canal e hoje eu tenho o prazer de bater um papo com ele, Renan Santana. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Poxa vida, muito obrigado, Rafa, estou muito feliz de estar aqui. Confesso que deu um frio na barriga quando eu recebi o convite, mas é sempre tranquilo bater um papo com você, né? Para quem ainda não conhece o Renan ele é CEO da barbearia Docs, aqui em Mauá, que fica ali pra mim é Rio Branco ali, né? Na rua Rio Dentro Branco. da galeria, para quem mora em Mauá, dentro da galeria de Mauá. E ele tem viralizado muito nos últimos meses aí com o seu trabalho, especialmente com crianças atípicas. Para mim é um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Prazer é todo meu. Já te conheço há alguns anos, a gente já trabalha junto, já fizemos várias parcerias. Mas talvez eu nunca tenha ouvido a sua história desde o começo, como é que iniciou, né? Como é que aquele Renanzinho quis ser barbeiro. Eu sei que seu pai já é da área também. Acho que pode ter sido por influência do seu pai, mas hoje eu queria ouvir a sua história. Então, se apresente para o pessoal aí. Quem é o Renan? Quem é o tio Renan que a gente está Tio Renan, exatamente. Eu era conhecido como Renan Santana, mas agora, como viralizou, sou o tio Renan. Prazer, eu tenho 29 anos, sou casado com a Rafaela, tenho uma filha, a Malu, que vai completar 3 anos agora. Linda. Sou o mais velho de 5 irmãos. Meu pai e minha mãe... Já vou começar a falar da minha história. O meu pai e minha mãe, eles que me iniciaram nessa área, quando eu tinha 10 para 11 anos. Tem aquela questão de fazer curso extras fora da escola, e eu queria fazer manutenção e montagem de micro. Quem é antigo vai lembrar disso aí, montagem e manutenção de micro. E tá falando de que ano aí? A gente tá falando, poxa vida, eu tinha 11 anos, não sou ruim de matemática, não vou lembrar, o ano 2007, 2008, por aí. Certo. E aí, meu pai não tinha condição, afinal, tinha 5 filhos, né? E o curso, por mais barato que fosse, tinha aquela famosa... é gratuito o curso, tem que pagar o material didático. Só que o material didático era o valor do curso, mais do material. Enfim, o meu pai já estava fazendo um curso, estava finalizando o curso de barbeiro. Ele cortava cabelo de amigos em casa, no fundo de quintal, os nossos, inclusive. E aí ele falou, poxa, por que você não... corta o cabelo com o pai, não vem fazer um curso. E naquela época eu queria fazer manutenção e montagem de micro, porque não tinha computador em casa. Então era um dos acessos para eu mexer em computador. E quando ele falou sobre cortar cabelo, eu falei, poxa, eu gosto muito de soltar pipa, gosto muito de fazer algumas coisas que precisam de dinheiro. E eu tinha essa realidade já. Eu tinha essa mentalidade mesmo muito novo que não dava para tirar do pote dos meus irmãos para satisfazer a minha vontade. E aí eu falei, poxa, se eu conseguir cortar um cabelo a R$5, eu consigo comprar alguns pipas. Se eu conseguir cortar 2, consigo comprar uma lata de linha maior. E inicialmente foi o que, né? E comecei a fazer o curso numa casa da juventude. Você lembra das casas de juventude? Eu lembro de uma casa da juventude que tinha no final do Zaira, não sei se era chamada Caju. Isso. A nossa cidade, não sei se no estado de São Paulo tinha várias ou se era municipal. Tinha Caju e era curso de cabeleireiro. Meu pai me colocou lá. Por ser curso de cabeleireiro, a maioria dos integrantes eram mulheres. E eu me senti meio deslocado, o material era mais sobre corte feminino. Aí eu comentei com meu pai, poxa, eu gostei ali do início, só que fala mais sobre feminino do que masculino. E aí ele conseguiu uma vaga bem mais em conta, onde ele já estava fazendo o curso. Iniciei o curso, onde ele já estava terminando. E quando ele terminou o curso, quando ele saiu do curso, eu já estava na metade do meu curso. E aí eu virei instrutor dentro do curso. Tinha uma escola de cabeleireiros ali na região, ali em cima mesmo. Em cima de onde é a minha barbearia hoje. Era Escola de Cabeleireiros Tradição. O pessoal brincava que era para ir lá cortar o cabelo mais barato, né? Que era pelos professores. Era R$2 o corte de cabelo. R$2 o corte de cabelo. E aí os modelos chegavam lá, a gente fazia todo o atendimento dele, monitorado pelo professor. Na época era o Jezão. Grande gratidão, Jezão, se estiver assistindo. Conseguir assistir esse podcast. O Wallace também, o Wesley. Então foram meus primeiros professores ali. Claro, além do meu pai, que me monitorava em casa, nos atendimentos ali um pouco dentro da escola. E foi muito rápido o amor que eu peguei sobre o corte de cabelo. Tem pessoas que falam, poxa, eu demorei ali com dificuldades e tudo mais. Porém, eu não sei se era a idade, se é a cabeça vazia, ou se é a vontade realmente de fazer virar dinheiro e tudo mais. Eu lembro da escola ansioso para ir pra escola fazer o curso de barbeiro. Me formei em 6 meses. Resumindo, desci para trabalhar com meu pai no piso de baixo, onde ele já estava trabalhando profissionalmente.
Logo depois a minha mãe ingressou na área, dentro do mesmo salão. Depois o meu irmão também, o Lucas, ele ingressou no curso e desceu para trabalhar com a gente. Foi uma coisa muito rápida, um irmão atrás do outro, como a gente era escadinha, um foi indo atrás do outro. Só que o primeiro irmão que mais gostou, o único filho que mais gostou de cortar cabelo no início foi eu. Os meus irmãos foram mais por necessidade mesmo, por pressão ali. Pô, seu irmão já corta, vai você também, tudo mais. E aí trabalhamos ali dentro daquele salão para outro dono durante 5 a 7 anos, mais ou menos. E aí, pela misericórdia de Deus, Deus deu condição do meu pai comprar o primeiro ponto de barbearia dele. Eu lembro que eu te conheci, foi nessa época, seu pai já era dono do ponto? Quando você me conheceu? Pra quem é aqui de Mauá, a gente ficava ali jogando videogame na loja do Luciano. Na Animal Games. Animal Games. Bem lembrado. A maior. Foi quando eu te conheci ali. Aí ficava ali enchendo o saco do Luciano ali, a gente ficava jogando um PES. Era o PES Era ainda. PES 13. PES 13. E aí... Inclusive, o melhor jogo de futebol que já teve pra videogame. Né? E foi ali que eu te conheci e comecei a cortar contigo. Foi através de uma conexão em uma loja de videogame que a gente se conheceu. E ali, não, meu pai não era dono, não. Meu pai não era dono, tava no processo. E dentro desse processo do meu pai comprar essa barbearia e reformar e tudo mais, eu ingressei na faculdade. Sério, você começou a cursar o quê? Naquela dúvida de saber realmente o que vai virar, eu comecei a fazer engenharia civil. Até então eu era muito bom em números, no ensino médio. E eu achei que seria fácil, né? E você estava estudando onde? Qual era a universidade? Na Unip, na Anchieta, no campus Anchieta. Legal. Eu cheguei a fazer 5 semestres de engenharia. Porém, a realidade de quem estuda em escola pública é muito diferente de quem estuda em escola particular. Embora eu fosse um bom aluno, eu me senti muito atrasado na universidade. E aí eu não tinha muito tempo de estudar fora, porque eu já trabalhava na barbearia e estudava. E ainda continuava com os meus lazeres e tudo mais, e eu não conseguia ter essa atenção na faculdade. E eu me sentia muito atrasado. E também o mercado de trabalho foi caindo sobre a engenharia. Você falou desse atraso, eu também senti muito isso, e para mim foi muito assim. Eu estudei escola pública o tempo todo também, e acabei de estava conversando com outra pessoa que acabei de falar que eu fiz a faculdade graças à Escola da Família também. Nossa, Escola da Família. E quando nem existe mais, né? Não. Quando eu entrei na universidade também, na faculdade, eu lembro que eu era um bom aluno de história. Eu achava que porque eu tive um bom professor de história, mas ainda assim, o saudoso professor Alaor, quem for do Zairão aí, do Marcelino, o Alaor era um professor sensacional, incrível. Só que eu não conhecia nada de história do Brasil. Eu cheguei na faculdade, o pessoal falando de Getúlio Vargas, falando dessas coisas aí, eu tava totalmente perdido. Eu tive a mesma sensação. Eu te compreendo também. Eu percebi que eu estava atrasado na escola quando no terceiro semestre tinha um japonês do meu lado, Cláudio Susumo. Nunca vou esquecer o nome dele. Cláudio Susumo. Acredito que ele vai ver esse podcast. E ele dormia nas aulas, e aulas difíceis, de física e tudo mais. E aí chegou o dia da prova, eu muito feliz que eu tinha tirado 6,5, uma matéria muito difícil. E aí, eu muito feliz, tinha atingido a nota, não ia pegar DP. Aí ele bem chateado, falando que tinha tirado só 9. Fala, poxa, meu pai vai falar um monte pra mim, eu tirei só 9. E o meu ia ficar feliz se eu tivesse tirado 6, já tava ótimo. Se eu tivesse tirado 9, meu pai ia soltar fogos aqui embaixo na faculdade. E aí eu percebi que eu tava bem atrasado. Matérias que ele falou que tinha na 8ª série. Ele teve TCC no colégio onde ele estudou. E eu até então nem sabia que tinha TCC, e poderia ter TCC em alguma escola, né? E não foi só atraso. Na época estourou aquele, não é mensalão, você lembra o que estourou na gestão do Lula? Petrolão, teve um monte de coisa, né? Que afetou a aquela construtora. Aqueles da carne lá. Não é da carne, é daquela construtora que estava envolvida no... Foi o mensalão mesmo. Foi mensalão mesmo, né? E aí eu tinha um desejo de trabalhar em uma construtora muito grande. Eu lembro até hoje que os estágios de engenharia civil pagavam mais de 3 mil reais. É o da Odebrecht que você tá falando. Da Odebrecht, exatamente, nessa época. E aí estourou toda essa bomba e causou uma grande chateação ali entre os alunos, né? Porque isso degradou mesmo a profissão. Porque caiu bastante. E eu falei, poxa, eu já tô garantido numa área. Meu pai tá inaugurando a barbearia e nunca mais eu vou trabalhar pra ninguém se eu quiser, a não ser meu pai, né? E aí eu recebi o convite do meu pai e falou, poxa,
me ajuda aí nos primeiros 6 meses da barbearia nova e tal, depois você volta pra faculdade. Calhou com o meu desânimo, pausei a faculdade e até hoje não voltei e não tenho desejo de voltar não nessa área, não nessa área. Eu considero a melhor decisão da minha vida. E a gente tá falando de quantos anos? A gente tá falando de... deixa eu ver, eu comecei a faculdade em 2013, 5 semestres, 2015, meados de 2016. Então, eu te conheci trabalhando com seu pai. Com meu barbearia, pai. Como é que é o nome do salão do seu pai? Estúdio Anderson. Estúdio Anderson. Estúdio Anderson. E dali um tempo eu vi surgir um desejo seu de ter a própria barbearia, de ter algo mais personalizado, algo mais moderno, que falasse com um público diferente. Público talvez, mais jovem, né? Público mais jovem. E surgiu a barbearia Docs. A barbearia Docs. Hoje você é o CEO da Docs. E como é que começou tudo isso? Como é que começou esse sonho? Quem você procurou? Quem eram os seus sócios no começo? Como é que foi esse desenvolvimento para... Olha, o meu pai sempre foi nosso mentor, né? Sempre foi nosso facilitador de acessos, acesso conexões. Meu pai sempre foi uma pessoa muito boa de networking, né? Hoje a gente fala networking, mas é de amizade. Sim. E mesmo, às vezes, sem ter a condição financeira que a gente precisava para fazer o que a gente queria, a gente conseguia formas, com certeza nas mãos de Deus também, e dessa maneira que ele conseguiu que a gente comprasse aquele ponto de uma forma facilitada. E ele confiou na minha mão e na mão do meu irmão Lucas, que infelizmente em dezembro Deus o recolheu, e ele confiou nas nossas mãos. Só peço desculpa porque ainda eu entendo. É muito recente, então... Eu queria mandar um abraço também para a esposa, para a filha do... É filha, né? Filha do... Maria. Se eu pudesse dizer alguma coisa para ele, eu ia falar, fala, fiote. Fique em paz. Perdemos ele de uma maneira inesperada. E você começou com ele lá? Comecei com ele, e aí... a gente deu start nesse sonho, que primeiro foi meu e depois ele comprou junto com a gente. Em 2017 a gente começou as atividades da Barbearia Docs, que surgiu de uma resenha. E o nome Docs, de onde Exatamente, vem? O nome surgiu de uma resenha. A gente gostava de Todo Mundo Deu Cris. Certo. E aí a gente queria colocar o nome da barbearia como o nome da barbearia que é dentro do filme, dentro da série. Sim. Só que a barbearia dentro da série... Na época a gente tentou achar em algum episódio perdido, mas não tinha nome. Depois a gente descobriu que tem um nome lá, em algum episódio ele fala o nome. A gente falou, poxa, não tem nome a Barbearia do Cris, pô. A gente queria colocar porque a Barbearia do Cris, não sei se você já assistiu a série. Claro. Se assemelha muito com quem a gente vive ali. Certo. Tem pessoas que vão ali pra ouvir música, tem pessoas que vão ali pra falar de futebol, tem pessoas que vão ali pra falar de coisas engraçadas que acontecem na vida, problemas, e a gente sempre acreditou que a barbearia viria para trazer essa conexão. E que a barbearia fosse... Desde muito jovem a gente tinha essa visão, que era o espaço do homem. Independente se seja um homem casado, solteiro, né? Independente da profissão, classe social. E aí a gente falou, poxa, vamos colocar o nome da Barbearia do Cris. Só que não tinha nome. A gente falou, vamos colocar o nome do mercado, do Doc. Você lembra? Lembro. A gente falou, poxa... Que ele trabalhou, o Cris trabalhou no mercado. O Cris trabalhou no mercado também. A gente falou, pô, Barbearia Doc fica legal. Meu irmão falou. Eu falei, pô, mas Doc fica muito seco. Vamos colocar um charminho nela? Vamos colocar um CK e uma aspinha e um S? Vamos colocar a Barbearia Docs? Aí a gente falou, pô, verdade, chama na Docs. E ficou. Falou, caraca, chama na Docs é um termo legal pra época. E a gente colocou Docs, Barbearia Docs, que se perpetua até hoje, né? Sim. E iniciou o nosso sonho. E isso em que ano? Isso em 2017. Dia 1 de fevereiro de 2017 a gente inaugurou a nossa barbearia. Muito legal. E de lá pra cá? Aí de lá pra cá a gente trabalhou até 2020. Aí em 2020, infelizmente, veio a pandemia, que todos conhecem. E eu casei em fevereiro de 2020. É mesmo, né? Eu esqueci disso, né? Você pode ter sido um dos precursores do Covid, né? No Brasil. Pelo o teste diz que não. Eu lembro que a gente viajou, Deus abençoou pra gente ir pra Europa, conhecemos alguns países. E o último país que a gente conheceu foi a Itália. Quando a gente regressou pro Brasil, a gente chegou dia 6 de março de 2020 aqui. A gente foi uma das primeiras pessoas que veio diretamente da Itália pro Brasil na maior onda de morte que estava tendo lá na Itália. Lembro que uma cidade do interior da Itália morriam mais de 1.000 pessoas
por dia enquanto a gente estava lá. E quando você chegou aqui, já estavam fazendo os testes, tudo? Ainda os testes eram muito demorados. Quando a gente chegou, aí havia um recado para quem estava vindo da Itália, uma orientação que a gente recebeu no aeroporto. Não fala com ninguém, não vai em nenhum estabelecimento, vai direto pro hospital, faz o teste. E aí a gente chegou no Hospital Ribeirão, e a gente falou, de longe a gente avisou, eles avisaram pra gente não falar de muito perto. Falou, vocês estão gripados, né? Aquela orientação que tinha, vocês vieram de outro país, estão gripados? A gente falou, estamos gripados. Não, viemos de outro país. Aí o segurança deu um passo pra trás. Aí ele falou, de qual país? A gente falou, Itália. Aí ele deu mais 3 passos pra trás. Falou, a entrada é pelo fundo do hospital. Aí a gente deu a volta. A gente tava tranquilo, a gente tava de boa. Até porque Roma, onde a gente tava, não tinha muitos casos, tava tudo funcionando normalmente. Aí a gente deu a volta no hospital e quando eles receberam a informação que tinha vindo da Itália, isolaram a gente por mais de 1 hora numa sala muito gelada. Muito gelada. A gente ficou parecendo como se fosse um ET dentro dentro da sala do consultório, porque vários médicos vinham abrir a porta e ficavam cochichando, tipo, nossa, a gente ouvia, né? Caraca, eles vieram da Itália. O que a gente vai fazer? Exatamente. Você via que não tinha um protocolo tão bem definido. E a gente foi uma das primeiras pessoas, acho que, não vou falar que é a primeira, mas uma das primeiras a chegar no hospital de outro país. E a gente fez o teste saiu depois de 48 horas e deu negativo, mas... Porém, em dia 21 de março de 2020, foi decretado o fechamento de tudo. E aí a gente pega uma barbearia que você tinha começado em 2017? 2017, com 3 anos de vida. Antes de falar dessa fase, eu queria falar de algo muito legal. Por eu te conhecer, eu lembro você foi fazer essa viagem fora do país, que foi uma realização pessoal sua. E eu sempre conto para todo mundo que você começou guardando todas as notas de R$2 que passavam pela sua mão para poder viajar, né? É uma história muito legal. Muito. Imagina você ser um barbeiro e toda nota de R$2 que entra, vamos supor que o corte é 17. Os 15 vai para barbearia, tal, tudo direitinho, mas esses 2 aqui vêm para viagem. E eu fazia questão de pagar com o máximo de nota de 2 que eu pudesse. Nossa, caraca, eu não lembrava que você me contou. Nossa, muito legal. Verdade. Era um sonho da minha esposa conhecer outros países. E quando eu comecei a namorar ela, pra fazer ela gostar de mim mais do que ela já gostava, pra fidelizar ela, né? Falei, um dia eu vou te levar pra Inglaterra. Sendo que meu maior sonho era conhecer Jericoacoara. Eu nem sabia onde ficava a Inglaterra. Falei, não, pô. Ela falou, não, é uma Inglaterra e não sei o que, do Harry Potter. Eu falei, não, um dia eu vou te levar pra lá, sem saber onde nem era. E aí, quando a gente foi nos organizando pra casar ali, a gente começou a ver lugares pra ir pra lua de mel. E nossa intenção era pra ir pra Argentina, Uruguai e tudo mais, um lugar frio. E eu falei, vamos fazer o seguinte, eu recebo muito dinheiro trocadinho. Eu vou começar a guardar esse dinheiro. Eu tenho dificuldade em guardar no banco, vou começar a guardar. Toda notinha de 2 que entrasse na minha mão, eu guardaria. Inicialmente, guardei na primeira semana R$20, na outra semana 40, na terceira semana 60, 80, só que na terceira semana foi um pouco mais difícil, deu vontade de gastar. Aí ela deu ideia, falou, não, você vai guardar e vai guardar na minha casa. Pegamos uma caixa de sapato e começamos a guardar. Semanalmente ia lá e colocava dinheiro. Toda a nota de 2 que eu pegava na minha mão. Com 9 meses a gente sentou para fazer uma conta e a gente se deparou com R$4.800. Cara, fantástico, né? R$4.800. E se fosse você guardar de outra forma, talvez não tinha guardado. Nunca fui um cara muito bom com gestão de guardar dinheiro. E aí a gente sentou no quarto dela assim, a gente falou, poxa, pra quase qualquer lugar do Brasil a gente consegue ir, exceto o Fernando de Noronha. Pelo menos a gente tem, na época antes da pandemia, R$5.000 você fazia uma viagem para o Nordeste. Aí eu virei pra ela e falei assim, a gente vai pra Europa. E eu tava sabendo onde ia ficar a Inglaterra. Aí ela falou, como assim a gente vai pra Europa? Aí a gente abriu o notebook ali e pesquisamos o como ir pra Europa. E apareceu ali uma lista de dicas. Tire o passaporte. A gente falou, beleza, vamos saber como tira o passaporte. Era R$257 por pessoa pra tirar o passaporte. E a gente tinha uma garrafa cheia de moedas que a gente já guardou junto das notas de 2. E a gente começou a contar as moedas que tinha de R$1,50. Quando a gente terminou de contar essas moedas, 257 mais 257 são R$514. Quando a gente terminou de contar essas moedas, tinha R$513 dentro da moeda, guardada por 9 meses. E a gente sentiu que foi um sinal de Deus que
ele tava falando assim, vai meus filhos, eu vou abençoar vocês. Então a gente tinha R$4.800 em nota, o valor do passaporte e um sonho. O que a gente fez? Demos entrada no nosso passaporte. Quando a gente desceu da Polícia Federal, do shopping onde a gente tirou o passaporte, a gente deu de cara com uma agência. A gente entrou nessa agência e a gente deparou com uma coisa que é um pouco chata de se dizer. Eu nunca tinha sentido aquilo, né? A gente vem de família pobre e tudo mais, mas nunca tinha me sentido daquela forma. A gente sentou numa mesa de agência de viagens e o cara falou, poxa, pra onde vocês querem ir, casal? Aquela apresentação toda. Tava eu e ela aqui do lado. E ele de frente com a gente. De lado pra gente, mexendo no computador. A gente falou, pô, a gente quer ir pra Europa, a gente quer saber como faz pra ir pra Europa. Aí ele tava de lado na mesa, aí ele virou assim, tipo, mediu a gente. Falou, Europa? A gente falou, pra Europa. Ele, passa o e-mail de vocês aí pra mim. Ô, louco. Aí a gente passou o e-mail, sem entender o que ia acontecer. Aí ele falou, eu vou montar uns pacotes mais baratos e mando no e-mail de vocês. Ele não deu oportunidade de falar qual país que a gente queria ir. Não explicou como faria. Nada. Ele falou, o shopping tá fechando e era 7 horas da noite. Ô, louco. E aí ele falou, eu vou mandar no e-mail de vocês. Eu acredito que... Eu queria que pudesse chegar nele esse vídeo, né? De alguma forma. Porque isso poderia acabar com o nosso sonho ali. Com certeza. Poderia muito bem acabar com o nosso sonho. E eu acredito que ele esteja com bastante serviço. Louvo e glorifica a vida dele, né? Que esteja com bastante serviço. Porque até agora ele não conseguiu mandar pra gente o pacote. E lá se vão 5 anos, tá? E lá se vão 5 anos, né? E aí a gente saiu dali daquele shopping. Eu tava com vergonha de olhar pra ela. Porque eu falei, poxa, a gente já tirou o passaporte. Eu tenho R$4.800. E eu já gerei esse desejo nela, um desejo que ela já tinha. E aí a gente, muito fiéis a Deus, a gente fez nossa oração e a gente passou em outra agência, em outro dia, quando a gente foi buscar nosso passaporte. E aí uma moça sentou e falou assim, caraca, vocês querem ir pra Europa? E atendeu a gente com todo o enredo de alguém que tivesse muito dinheiro, sabe? E eu prego muito por atendimento dentro da minha barbearia. Porque o atendimento, ele transforma o que você faz. Sim. Se você é um advogado e você tem um atendimento diferenciado, você tem a grande chance de ser um advogado de sucesso. Se você é um vendedor, em todas as áreas, o atendimento ele te diferencia. E ela comprou nosso sonho. A gente explicou pra ela, a gente teve a liberdade de falar pra ela quanto a gente tinha. Ela falou, não, com certeza, esse dinheiro que vocês têm, você já tem a base. Vocês vão comprar a passagem e o resto vocês parcelam. Sem saber das nossas condições. Naquele dia a gente fez um grupo do WhatsApp, eu, ela e minha esposa, e a partir daquele momento ela assessorou a nossa compra da passagem. E alguns dias depois a gente comprou a passagem e foi fechando, Deus foi abençoando, fechava um hotel um mês, fechava o hotel outro mês, e quando a gente viu a gente estava com a nossa viagem toda paga e entramos no avião. Quantos países vocês conheceram? Conhecemos 4 países, se inclui o país onde o Papa fica. Vaticano? O Vaticano contam 5. A gente fala 4. Foi Espanha, França, Inglaterra e Itália. Muito e legal. o Vaticano. Parabéns. Deus abençoe. Eu estive lá, eu vi o seu empenho e eu fiquei muito feliz quando você conseguiu realizar o seu sonho da sua esposa. A notinha de 2 levou a gente pra Europa. Depois teve umas notinhas de 5 também, que eu lembro bem. Não foi só no final. No final a gente jogou umas notinhas de 10. No final, eu tava tão empenhado em guardar dinheiro. Se torna hábito, né? Eu lembro que uma vez eu entrei no carro do meu sogro emprestado e em toda nota de 2 que eu vi, poxa, você vai usar essa nota de 2? Não. Posso guardar? Pode. E eu entrei no carro dele aqui no Rodoanel, na rodovia. Eu olhei do lado assim, tinha uma nota de R$2. Eu dirigindo e a nota ali. E não era minha. Aí eu peguei a nota, guardei, liguei pra ele. Falei, ô Isaac, eu tô deixando R$5 aqui no carro porque eu vi uma nota de 2 aqui. Eu precisava guardar de 2. Você tá ganhando 3 por causa disso. Eu comprei uma nota de 2. Então, mas foi legal ter esse hábito. A gente voltando pra história, né, da barbearia. Aí voltamos, tivemos a pandemia, a gente teve que nos virar nos 30, igual muitos empreendedores, todos os empreendedores fizeram. Só que a gente tinha uma vantagem, né? Mesmo com o Covid, as pessoas queriam continuar ainda de cabelo cortado. Graças a Deus, né? Graças ao bom Deus. Graças a Deus, porque já não dava pra ficar em casa, ficar todo mundo feio em casa também, ia ter um problema. Eu sei um pouco do que você fez para enfrentar esse período de pandemia. Eu cheguei aí na sua casa mesmo. Foi. Para cortar o cabelo lá, tudo. Um mês de pandemia eu conheci seu pai, você lembra? Foi.
Foi ali Eu que apresentei comecei a meu pai cortar. porque ele também cortava em outro lugar que estava fechado. Eu falei, ó, Só tem um rapaz que tá se aventurando por aí. ou ele vai ficar rico ou ele vai morrer na pandemia, uma das duas. E não morri, também não tô rico, mas... Mas aí a gente começou. E como é que foi esse período pra você? Cara, foi um período muito difícil, porque eu voltei, eu lembro que foi uma parte da minha vida onde eu tava zerado total de dívida. Não tinha nada de dívida, eu tava com já tinha um salário X. Eu fui viajar com a minha viagem paga, eu casei com o meu casamento pago, então eu tinha uma prevenção não, tinha uma previsão de uma vida muito abundante pós-casamento, né? A minha esposa já ganhava bem também, então eu falei, poxa, eu vou voltar da viagem, eu vou voar. E 15 dias depois da viagem, pandemia. Então eu saí de um valor X, vou dar um exemplo em valor, né? Vou dar um exemplo do que não era real. Eu ganhava 10 mil e a pandemia fez eu ganhar 1.500 se eu me esforçasse muito. Então foi 10 vezes a menos do que eu já ganhava. E pegou um pouco. Pegou bastante. Pegou bastante. A minha esposa ainda trabalhava registrada, então não mudou muito dela. Mas pegou bastante. Passar problema de grana no começo do casamento também não é legal. Não ajuda em nada, né? Deus abençoou, blindou a gente, né? Blindou a gente. E tem uma parte muito legal do casamento, porque quantas horas você passa com a sua esposa diariamente? Acordados. Duas, três. A gente ficou 60 dias, às 24 horas dentro de casa. Pelo menos 60 dias trancado. Então, quando acabou a pandemia, com certeza soltei fogo. Não. Mas a gente tinha criado um nível de intimidade de casal de mais de anos, pô. Que a gente ficou realmente 12 horas por dia ali acordados, 12, 15 horas, nem sono dava, acordados, criando intimidade, só conversando, planos e tudo mais. E foi difícil. Muitas brigas no início do casamento, mas a gente evoluiu como casal muito legal na pandemia. Serviu de base para o que temos hoje. Agora falando da Docs mesmo. Você tinha funcionários lá? Você tinha colaboradores lá trabalhando com você? Tínhamos. Como é que foi isso? Como é que você lidou com os colaboradores? Como é que você lidou com o aluguel lá da... Olha, na época da pandemia, a gente não teve uma negociação do prédio. O prédio não... Só falou assim, pô, não tem o que fazer, você tem que pagar. E eu não julgo tanto eles, porque isso foi algo fora do normal pro mundo, né? Ninguém sabia o que fazer, o que lidar. Só que, infelizmente, a gente ficou com uma dívida muito grande naquele período. Quando a gente voltou, a gente teve que renegociar essa dívida. E a gente já tinha dívidas pessoais. Foi uma loucura. Eu agradeço a Deus por não ter fechado as portas, né? Por não ter fechado. Mas muita gente, muitos lojistas ao lado, não aguentaram. Então a gente renegociou. Aí quando não dava, renegociava em cima da renegociação. E é o que nos manteve vivo, né? E construiu o que a gente construiu até hoje. Os funcionários, respondendo a sua pergunta, eu dei o suporte para eles, né? A gente dava ajuda como podia, mas só que a nossa atividade é uma atividade que você consegue se manter. Então eles ganhavam X comigo, vou dar um exemplo, 50% era da barbearia, 50% deles. Na pandemia eles ganhavam 100% atendendo quem eles conseguiam. Então foi até um pouco tranquilo para eles. Entendi. Com o suporte que a gente dava. Você falou disso, eu lembro, a gente compartilhou o restaurante que tinha lá perto do meu escritório, que a gente comia lá sempre, e como a pandemia foi devastadora para quem era desse ramo, para quem tinha self-service, para quem fazia todo esse tipo de serviço. Eu me lembro da tristeza, sabe, de andar assim, ver lugares que eram tão famosos ou tão tradicionais, filme, né? Baixando as portas, tão né? tradicionais em Mauá, e fecharam porque Lembra não o restaurante conseguiram. do Marcão dentro da galeria também? Sim, e o Dantes, né, que era aquele que a gente almoçava ali, que A própria Animal Games também. Animal Games fechou, até o Lima também. O Lima ficou vida. muito tempo ali. Muito triste ver tudo fechando. E quando nós tivemos a reabertura, como é que foi isso daí pra você? Como é que você estruturou? O que você tinha em mente? Olha, a reabertura nos pegou um pouco, porque quando a gente reabriu, o meu irmão, durante a pandemia, ele tinha aberto uma barbearia. Ele conseguiu uma barbearia de bairro, que ele conseguia abrir a porta da garagem até a metade e trabalhar. E quando reabriu, ele falou, não, vou dar atenção pra barbearia que já tá rodando e tudo mais, e não voltou pra Docs. E a partir daquele momento, a gente fez um acordo e eu geri a barbearia sozinho. Embora eu tenha um outro sócio, que é o meu irmão mais novo, toda a gerência dessa barbearia foi feita por mim.
E a gente seguiu trabalhando, contratei uma outra equipe, tivemos mudança de equipe e a gente sobreviveu, porque a gente já tinha uma certa fama ali por ser filhos do Anderson, por ser uma referência ali na cidade. Então deu pra gente renegociar e ir pagando e sobreviver à pandemia. Eu digo que quem sobreviveu à pandemia no empreendedorismo, empresas que sobreviveu à pandemia, eu acho que suporta qualquer coisa. Entendi. Eu acho que suporta qualquer coisa. E aí eu vejo você reestruturado, tudo mais. Você acha que o maior desafio que você teve enquanto empreendedor foi a pandemia ou tiveram os desafios maiores do que esse para o seu modelo de negócio? Para o meu modelo de negócio, financeiramente foi a pandemia, com certeza. Em acumular dívida e tudo mais, foi a pandemia, sim. Mas a minha maior dificuldade foi mudar a minha cabeça de operacional, de funcionário, para virar gestor mesmo, virar dono de barbearia. Hoje a gente se encontra no mundo onde o YouTube, onde as plataformas digitais ensinam muito o que é ser empreendedor. E coisa que 5 anos atrás você via bastante? Não via bastante. Com certeza, não então, tinha. se você coloca no Google hoje, você consegue um curso gratuito, uma videoaula ensinando como trabalhar com números e tudo mais, e foi difícil para mim. Porque tanto meu pai quanto a gente sabia, era muito bom em atividade laboral. Mas agora gerir o negócio... Vocês eram bons barbeiros, mas não eram bons donos de barbearia. Donos de barbearia. E a minha maior dificuldade dentro do empreendedorismo foi mudar a cabeça de barbeiro para dono de barbearia. Entendi. Em relação a colaborador, em relação à tratativa ao cliente, em relação a respeito que você coloca dentro, cultura, tudo que você tem dentro da sua empresa. Então, isso foi o meu maior desafio. O maior desafio foi esse. E ao longo desses... nós estamos falando de 8 anos de Docs? 8 anos. 8 anos de Docs. Qual foi a sua maior realização? Qual foi o dia que você chegou em casa mais feliz desse tempo todo? Foram muitos dias. Mas o dia mais feliz foi recente. O acontecido da viralização do vídeo. E foi estranho, porque o dia da viralização do vídeo, onde o Brasil conheceu o meu trabalho, foi um dia onde eu ganhei 30 mil seguidores em 24 horas, organicamente com o vídeo. Foi exatamente dia 1 de fevereiro de 2025, que era o aniversário de 8 anos da barbearia. Nossa! Você acredita? No final do dia, apareceu a lembrança do post. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, entre aspas, porque a foto que apareceu de lembrança foi a foto do dia da inauguração da barbearia. E naquela foto não tava o meu rosto lá. Eu dei 3 passos para trás da barbearia, que é pequena, você sabe, e tirei uma foto e no fundo tava meu irmão. Entendi. Deus recolheu ele em dia 29 ou 30 de novembro de 2024. E foi muito difícil lidar com isso, porém engoli. As minhas dores eu dividi com a minha esposa e com Deus, com a minha família também, no offline, não descontei em cliente. Fiz o que eu prego aos meus colaboradores, que é qualquer problema que você tenha, se você não estiver bem, fique em casa, mas se você estiver num ambiente de trabalho, tenta ao mínimo, não ao máximo, né, não transparecer isso para o seu cliente. E foi o que eu fiz desde então. Só que aquele dia me pegou, porque eu senti que foi primeiro um recado de Deus para o meu trabalho, senti a mão do Senhor ali. E o cuidado do meu irmão. Eu acredito que a gente vai se encontrar no Reino da Glória, mas aquilo dali foi um abraço, senti abraçado. Então, não foi algo de tristeza. A tristeza é carnal por não ter ele. Sim. Mas foi uma das maiores realizações, porque eu gero conteúdo há 8 anos exatamente no Instagram. E para quem é empreendedor e gera conteúdo sabe quanto que é difícil. Viralizar. Parece que são duas coisas diferentes. Você ter um negócio e ter um negócio no digital, né? Do seu negócio físico, é muito difícil. E aquele dia eu olhava o meu celular, a cada vez que eu atualizava, chegava 3, 4, 5 mil pessoas. E no final do dia ter a foto do meu irmão ali, eu senti um abraço muito grande e senti que ali iniciava o que eu já fazia. E ali entendi que era o meu propósito dentro do empreendedorismo. Muito legal, um momento muito lindo. E eu lembro de ficar muito feliz também a hora que eu vi o seu vídeo ali. A gente sempre conversou bastante a respeito de empreender, de modelo de negócio, de como gerir as empresas.
e ver o seu sucesso. Eu fico muito feliz de ver o seu sucesso. Agora eu queria entender uma coisa. Eu já acompanho o Renan, que era especialista em corte afro, o Renan, que se tornou especialista em crianças, e agora nós temos o Renan, que é especialista em crianças atípicas. Crianças atípicas. Como chegamos a isso, Renan? Você sabe que você tem uma parcela grande nisso, né? Por indicar crianças atípicas para você? Exatamente. Uma das primeiras crianças atípicas, sabendo do diagnóstico que eu atendi, foi indicação sua. O filho do Daniel. Isso, Miguel, né? Mandar um beijo pro Miguel, pro Daniel, pra Gi. Meu Deus. Eu tive alguns casos, eu não vou lembrar de todos dos primeiros, mas eu lembro desse caso do Miguel, que foi no fim da pandemia mesmo, atendi eles até na casa deles. Que chegou o desafio, via Rafa. Renan tem um grande amigo e o filho dele não deixa cortar o cabelo. E é um caos, é muito difícil. Eles estavam no diagnóstico ainda, né? Se eu não me engano. Ainda não tinha. Não tinha descoberto, né? Ainda não. E ele tem uma grande sensibilidade e ninguém consegue cortar o cabelo dele a não ser forçado. E eu sempre tive um tete com criança. Eu acredito que a criança sente uma energia, uma confiança, mesmo sem você abrir a boca. Então, você deve ter percebido, você tem filhas, Sim. né? E você sabe que às vezes elas chegam num lugar e abraçam pessoas que ela nem conhece. E depois você vai conhecer pessoas e fala, caraca, essa pessoa tem uma energia muito boa. Dificilmente uma criança vai abraçar uma pessoa com uma energia ruim, uma pessoa que tem um mau caráter. E é inexplicável isso, né? Sim. Eu acho que a medicina não consegue explicar isso. Não. E eu sempre tive esse tete com criança, sempre gostei muito. Fora da barbearia, onde eu ia, sempre tive vontade um dos maiores sonhos era ser pai. E dentro da barbearia isso facilitou o meu atendimento a crianças. E quando eu entendi isso, eu passei a gerar conteúdo direcionado para isso. Para cortes infantis. Corte infantil. Certo. Corte infantil, porque é uma demanda de mercado que a barbearia tem, mas não tem profissionais. É porque até então o que se via em barbearia não era um atendimento exclusivo ou pensado em crianças. Você via uma barbearia que tinha um carrinho lá, que no lugar de uma cadeira lá, e era para a criança ficar lá. E Rafa, vou falar para você, até hoje é assim. Até hoje é assim. O que aconteceu é a gourmetização desse carrinho. Agora é um carrinho com tela, é uma parede com papel de parede. E eu entendendo um pouco sobre o atendimento infantil, agora um pouco mais, eu entendo que essa gourmetização, essa decoração toda é para atrair o pai, só que não tem profissionais. Eles se preocupam em toda a estruturação da ludicidade de chegar até o cliente chegar até a barbearia, só que você não se profissionaliza para fazer o atendimento da criança da porta para dentro. A Karina tá aqui, pode muito bem falar sobre isso também. Dificilmente você entrar numa barbearia onde a criança é tão bem tratada quanto os pais. Então é o calcanhar de Aquiles do barbeiro. Chega a criança, tem aqueles memes, né? Chegou a criança na barbearia, o barbeiro vira até recepcionista. E eu entendendo essa demanda, eu falei, poxa, tem um espaço legal aqui para caminhar, fazendo algo que eu já gosto. Quando veio o desafio de uma criança com hipersensibilidade até então, eu aceitei, fui com receio, mas falei, pô, vou fazer o que eu já sei fazer. Ter paciência com a criança, ter empatia e vamos ver o que a gente consegue fazer. Não prometi para os pais que ia conseguir cortar, só que eu prometi que ia entregar o meu melhor. E a gente ficou quase 1 hora ali com o Miguel, sem tirar o material da bolsa. No quintal da casa deles, sem tirar o material da bolsa, me aproximando dele, ele não deixava nem tocar na cabeça dele. Não deixava pessoas estranhas tocar na cabeça dele. O pai dele comentou que passava em frente à barbearia de carro, ele já chorava. Tinha sido traumatizado. Foi muito traumatizante os cortes anteriores. E aí eu consegui fazer o atendimento dele ali. Depois de 1 hora que a gente fez a abordagem com ele, eu consegui cortar o cabelo inteiro dele na tesoura. Inteirinho. O segundo atendimento dele foi na barbearia. Ele entrou, colocou capa, passamos a máquina, fizemos risquinho. O terceiro, quarto, quinto. E assim foi, até que ficou ruim a logística dos pais. Voltou a abrir os comércios, eles voltaram a trabalhar e ficou inviável a rotina deles para levar o Miguel até a minha barbearia. Porém, eu me sinto realizado. Aconteceu isso com vários clientes. Porque a minha missão, o meu propósito, que hoje entendo, não é de fidelizar aquele cliente, e sim de destraumatizá-lo. Sim, né? Preparar ele para seguir o caminho dele. Preparar ele e fazer com que o cliente entenda que a criança entenda que cortar cabelo é uma atividade leve, uma atividade tranquila, uma atividade que não machuca, que ele pode confiar sim em profissionais da área. E foi aí que iniciou minha carreira. Eu tinha atendido a minha carreira atípica.
Eu tinha atendido alguns, mas um que me chama atenção é o do Miguel, que foi indicação sua. Pô, muito legal. Eu já vejo barbeiro, cabeleireiro, né? Eu sou de uma época que as barbearias são novas, né? Mas tinha muito essa troca entre o cliente e o barbeiro, de falar sobre a vida, de às vezes o cliente o cliente achar que tá num divã, tudo. Então o barbeiro sempre teve muito disso. Ouve muito a respeito das preocupações do cliente, até de relacionamentos, o cara acaba se abrindo bastante com você. Sobre todos os assuntos que você imaginar, a gente ouve. E demorou para isso chegar nas crianças também, para as crianças verem que tinha um caminho ali, que tinha alguém, não para desabafar, mas alguém que elas pudessem confiar e pudessem se abrir. E eu comecei a acompanhar essa sua trajetória. E, cara, é um desafio. E eu queria entender como é que você está encarando esse desafio agora. Porque eu imagino que... Eu vi o seu... Não sei se foi o seu... Eu vi que você estava em atendimento no Rio de Janeiro, agora recentemente. Esse final de semana. Esse podcast está sendo gravado em março. Hoje é dia 18 de março. E você estava no Rio de Janeiro, passou o final de semana 4 dias lá. E aí você tem alguns atendimentos que duram 4 horas, que nem você mencionou lá, ficou... 3 horas o atendimento. Como é que tem sido esse desafio para você? Como é que tem sido o desafio da logística? Eu imagino, se você está agora com 110 mil seguidores, 110 mil. Fruto do trabalho bem feito e do que você... cumprindo esse propósito que você tem na sua vida, como é que tem sido esses dias para você? Como é que tem sido a sua agenda? Como é que tá essa loucura aí? Cara, tem sido, com toda certeza, é muito gostoso você abrir o seu Instagram e ver que tem números exorbitantes, números que você antigamente via em outros influencers e falar, caraca, o dia que eu chegar nesse número, eu acho que vingou, viu? Mas só que eu não tava preparado, porque a minha meta era bater 10 mil. Eu bati 10 mil em dezembro, gente. Estamos em março, eu tô com 110 mil. Então, 100 mil de diferença. 100 mil de diferença. A minha meta do ano era 30 mil seguidores. Então, mas o que acontece na minha cabeça hoje não é sobre número. Sim. É sobre a minha preocupação com a causa. A minha pergunta não foi com relação ao número também, foi com relação à procura que você tem tido para atendimentos. Que eu imagino que isso deve consumir bastante da sua cabeça. O que acontece? Eu tinha entre 20 a 30 clientes fiéis atípicos até dezembro. E um atendimento deu esse boom em todos os outros que viram depois. Mas a maior preocupação foi quando eu abri o meu formulário de lista de espera e falei, poxa, eu tô com 1.200 pessoas na lista de espera. Todos atípicos, isso? Todos atípicos. Não vou dizer todos atípicos, porque tem dentro dessa lista de espera crianças que não são atípicas, porém têm traumas e dificuldades em cortar cabelo. E a sensibilidade. Deixando bem claro que tem crianças que não têm nenhuma neurodivergência, mas ainda assim tem a sua dificuldade em deixar o profissional fazer, mexer nas suas extremidades, como cortar unha, como lavar rosto, tomar banho, lavar o cabelo. Então, dentro dessa lista de espera tem todos esses tipos de criança, né? Então, quando eu me deparei com essa lista de 1.200 pessoas, eu falei, poxa, eu dei um passo para trás e falei, peraí, sozinho eu não vou conseguir. Então, quando eu tava ali com 300 crianças na lista de espera, 400, eu falei, não, eu vou arrumar uma logística e vou conseguir atender todas. E aí, quando eu me deparei com 1.200 pessoas, eu falei, pera, eu preciso trilhar um caminho para não deixar essas mães, essas famílias largadas, esperando uma resposta, porém, dar um suporte para elas. E aí que surgiu a metodologia do tio Renan. Eu coloquei no papel o que eu já fazia, sem o meu estudo, só com a minha experiência, sem estudar. Eu passei a estudar, né? Hoje eu estou fazendo um curso de especialização para entender clinicamente o que eu já fazia. Entendi. E o que é incrível, porque dentro do curso que eu estou fazendo de especialização em neurodivergência, eu me deparo com muitas ações do que eu já fazia na prática, só que uma parte teórica. Um exemplo disso é a questão da sensibilidade do fio caindo sobre a criança. Muitas das vezes, em alguns vídeos, não exponho a criança, claro, no pior momento dela, em crise e tudo mais. Mas em alguns momentos a criança fica se batendo, né? Fica batendo, tem movimentos involuntários. Que eu sabia lidar com a criança ali, com a limpeza ou com algumas ações. E dentro do curso eu entendi que são movimentos involuntários. Onde a criança não para pensar, não, eu vou dar um tapa aqui que ele vai parar de cortar meu cabelo. Não, são movimentos involuntários. O exemplo disso é o espasmo, né? Sim. Quando a gente tá dormindo, às vezes dá um chute e tudo mais.
E isso tem contribuído para somar dentro do treinamento que a gente já está entregando pelo Brasil, iniciando pelo Rio de Janeiro. Então você foi no Rio de Janeiro a priori para dar um treinamento. Para outros barbeiros. Para outros barbeiros. Treinamos 3 equipes no Rio de Janeiro e fizemos alguns atendimentos. Então a gente aproveita a nossa ida até o estado, né? É o plano. Aproveitar a ida de treinamento até a cidade e estado. E também já provar ali a atividade laboral na prática. Sim, você já mostra para ele como é que é o atendimento. Exatamente. Você tem planos para esse curso online também ou ainda não está no... Estou estruturando, a gente está estruturando sim uma mentoria para ir a nível Brasil e até outros países. Tem chegado mensagens de outros barbeiros profissionais e mães atípicas de outros países. Que já fazem, a maioria das mães atípicas que tem muita dificuldade, elas têm 2 caminhos. Ou cortar o cabelo do filho forçado, ou ela mesma cortar o cabelo do filho dentro de casa. Eu digo as mães porque é a maior parte do que eu recebo de mensagem, né? Entendi. Mas os pais no geral. Então, esse curso vai servir para dicas de mãe que corta o cabelo do filho em casa, vai servir para profissionais que queiram seguir esse caminho, e vai servir também para pessoas indicarem pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Então a conscientização do autismo é mais importante do que a gente imaginava, né? do que eu imaginava. Às vezes a gente estava num ambiente e a gente vê uma criança gritando, se debatendo, fazer algum tipo de bagunça, e o nosso pré-julgamento, né? O nosso pré-julgamento falava mais alto. Fala, poxa, a mãe não tem o controle sobre essa criança? Depois que veio todo esse boom, depois que veio essa conscientização do que está acontecendo, do aumento de casos e tudo mais, você acaba tendo uma empatia pela pessoa. Peraí, ainda mais com cordão, né? Que é uma indicação. Isso é algo que eu achei assim. Incrível, no começo incrível. Eu falava assim, pô, será que isso não vai segregar a criança? Será que ela não vai ser Tem discriminada? um valor incrível, Rafa. Mas hoje eu entendo que você releva muitas coisas por entender qual a condição daquela criança. Qual a condição, exatamente. Então, eu já tive casos na família também de não ter um diagnóstico cedo. Um preconceito dos pais. Não, também. Até o preconceito dos pais, mas eu digo assim, quando você não tem o diagnóstico da criança, você acha que é uma criança chata, que é uma criança mal educada, que é uma criança que... Mal criada, né? Que os pais não deram educação. E não é. Quando você chega a esse diagnóstico, você começa a relevar, porque você entende que ela é neurodivergente, que tem toda essa... Que tem suas limitações e tudo mais. Eu acho. E você, no cenário atual aqui, você está começando a ministrar esses cursos, você entende que a demanda a gente já sabe que tem, porque a sua agenda está lotada. Mas tem interesse dos seus pares? Tem interesse você vê interesse de outros barbeiros em seguir nessa linha? Ou o trabalho... Porque a gente estava falando aqui de um atendimento de 3 horas. De um atendimento de 3 horas, exatamente. Ou esse trabalho que afasta um pouquinho os seus... O que acontece no mundo do atendimento a crianças típicas é o seguinte. Eu entendo que tem essa demanda, mas eu entendo que também para o barbeiro querer fazer esse atendimento, ele tem que não nascer para isso, mas ele tem que ter o mínimo de vontade possível em querer atender essa criança. Esse curso, essas palestras que a gente vai ministrar, esse conteúdo que a gente vai entregar, é especialmente para quem já é barbeiro. Infelizmente, não. A pessoa que é iniciante pode sim consumir, pode sim comprar esse curso, pode sim ser treinada, mas você entende que alguém que não tem experiência e habilidade em cortar cabelo para atender uma criança típica só com treinamento online ou com uma mentoria ali de poucas horas que ele teve, é uma dificuldade a mais? Você acha que o seu curso, da maneira como você está pensando ele, ajudaria uma mãe que corta o cabelo do filho em casa? Ajudaria? Com certeza. Ajudaria porque as mães que dizem que cortam o cabelo que cortam o cabelo dos filhos, às vezes elas começam a cortar, mas o filho começa a chorar. E elas não entendem algumas técnicas de troca. Que é, eu só vou continuar, eu só vou te dar o que você tá querendo ou fazendo ali, se você deixar eu fazer isso. É uma técnica de abordagem da altura da criança, você se abaixar para falar com a criança, para virar aquela empatia e confiança nela. A técnica de mostrar os materiais e pedir a permissão da criança para utilizá-lo. Sim. E tem algumas técnicas dentro da metodologia. Não entrega o ouro. Não vou entregar o ouro. Que funciona legal para essas mães. Às vezes a mãe que corta o cabelo da criança dormindo.
Se ela acordar no meio do corte, é traumático. Exatamente. Não é indicado, não é indicado. Eu respeito as mães que fazem isso, até por conta da necessidade, né? De conseguir fazer isso. Só que a gente ouviu histórias de mãe que sedavam o filho para cortar o cabelo do filho dormindo. Entendi. E isso aí, você inibe a criança ao atendimento. Então ela não tem aquela experiência da atividade. Ela acorda o cabelo cortado e ela não sabe o que aconteceu. Então você não tem um avanço, você não tem uma evolução sobre aquela atividade. Então o indicado é você demorar 2, 3 horas com que a criança entenda o que está fazendo e seja de uma forma leve. Eu dou exemplo do atendimento que eu fiz em 2 dias. Teve atendimento que a gente dividiu em 2 dias de 1h30. Comecei o atendimento, a criança chegou no limite ali, conversando com a mãe consegue me avisar, Renan, ele não tá chorando, mas ele tá com uma limitação aqui que tem um ponto que a criança, ela tem um basta dela, tem um chega. Na maioria dos atendimentos eu consigo terminar o atendimento antes de chegar nesse ponto, nesse nível. Só que essa criança específica, ela chegou naquele ponto, naquele basta. Ela tinha tido algumas atividades antes, ela veio de terapia, ela veio da escola, ela estava um pouco exausta, um pouco cansada. Algo que a gente mudou na metodologia também, falando em horário, né, fuso horário de criança. E aí a gente preferiu parar ali aquele atendimento para não perder tudo que a gente tinha construído até ali e voltar no outro dia. No outro dia aparecia outra criança, Rafa. Já estava habituado. Já estava um pouco mais tranquila, não teve aquela abordagem demorada. E a gente conseguiu fazer o acabamento, a gente conseguiu fazer todo... Até um penteado na criança que a gente conseguiu. Então esse curso conscientiza, sim, a mãe que corta o cabelo do filho em casa com esses pontos da metodologia, com esses tópicos que ela vai falar, poxa, eu cheguei aqui, aí lembra, não, peraí, vou fazer o sistema de troca. Aí não, fazer o sistema de ganho de confiança. Não, vou fazer o sistema de... Então consegue ter uma ajuda na paciência que a mãe tem. Você acredita que você encontrou o propósito da sua vida? Eu encontrei. Rafa, eu encontrei. Eu fico muito feliz porque poucos profissionais trabalham com o que amam. E poucos profissionais vivem do propósito. Existe trabalhar para pagar suas dívidas, para pagar suas coisas, mas viver do propósito é diferente. E estar vivendo dentro de algo que eu já fazia e já gostava, tinha vontade de fazer mais e ter essa visibilidade a nível nacional e internacional, não tem outra palavra a não ser propósito. Eu tô muito feliz por você, cara. Muito feliz que você tá realizado, você tá feliz. E a gente tá caminhando pro final aqui já, o papo tá gostoso, rapaz, passou rápido. Uma hora passa muito rápido. Passa rápido. E eu queria saber o que você tem de planos pro futuro, o que vem pela frente, o que seus clientes, o que essas mães que estão te procurando, o que elas podem esperar daqui pra frente. Eu sei que vem empreendimento novo por aí. Sim, também. Temos um empreendimento novo. Fala um pouquinho pra gente o que tem pro futuro. Em breve inauguraremos uma outra unidade, né, de barbearia. Não estava preparado para esse boom que deu o atendimento infantil. Não teremos um espaço destinado a crianças atípicas ainda, porque já era a logística do que a arquitetura já estava definida. Porém, a gente vai incluir sim esses atendimentos no nosso padrão de equipe. E o que as mães podem esperar de mim é que aonde eu pisar, eu vou levar essa inclusão. O máximo de pessoas possíveis que eu conseguir acessar e levar esse treinamento, vai ser do fundo do meu coração. Quero conscientizar que a barbearia pode sim ser um lugar onde a criança vai entrar, vai cortar o cabelo, vai sair e vai pedir para voltar. Igual tem atendimentos meus que a criança de 5, 10 anos sem cortar o cabelo, entrou na barbearia, não queria nem ver a tesoura, nem a máquina e saiu de lá pedindo para voltar. Amanhã a gente vai voltar, né, pai? Amanhã... Então, a minha missão é levar esse treinamento ao máximo de profissionais possíveis. Junto disso, fazer os meus atendimentos, mais profissionalizar e fazer com que eles entendam que, sim, todo ambiente tem que ser um ambiente inclusivo. Muito legal. Então, você está vivendo o seu propósito, mas você não pode deixar de lado os desafios que você enfrentou até aqui. Sim. Como CEO da barbearia e agora com esse novo empreendimento, como que você tem estruturado tudo isso? E puxando sardinha do meu lado também, qual a importância que você dá para uma assessoria jurídica ou para uma assessoria de negócios nesse caminho todo que você enfrenta? Rafa, foi tudo muito rápido, então eu estou me dividindo em 17 profissões hoje durante o dia. Meu dia precisa de 48 horas para resolver tudo. Demanda de construtora, demanda de organização gerencial da barbearia,
demanda de atenção aos clientes que chegam, a demanda da família, o que é importante, o descanso também, que é muito importante. Então tá tudo muito corrido. Eu tenho uma assessora que me ajuda muito, eu tenho a minha esposa que me ajuda muito, eu tenho a sua assessoria que também contribui bastante com isso. Então eu entendi que nesse meio do caminho, sozinho eu não consigo. Eu preciso, aumento de demanda, você tem que delegar funções. E delegando funções, aí sim você consegue coordenar cada área da sua vida. Uma das coisas da assessoria, inclusive, já estou te adiantando aqui como cliente, é um contrato relacionado à imagem e o uso da imagem da criança, que é o que eu já faço hoje nas minhas redes sociais. Eu não tinha essa noção do quanto é importante você ter isso, então, por escrito, né? Ali, assinado pelos pais. Semana passada, não sei se chegou até a sua mesa, esse caso de um barbeiro que expôs uma criança. Não chegou. Um barbeiro que faz atendimento atípico, fez um vídeo parecido com o que eu já faço, só que ele expôs o momento da criança. E na legenda ele colocou qual barbeiro faria esse atendimento. E nos comentários só houve chacota, só houve comentários de baixo escalão. E ele foi indiciado. Ele errou 2 vezes, né? Primeiro que ele expôs no pior momento, que é o que você falou que tem um cuidado de não fazer. E o segundo que ele estava tentando se vangloriar. De uma forma, né, totalmente negativa. Sim. Então, ter esse cuidado ter uma assessoria jurídica é muito importante em todos os âmbitos, né? O âmbito empresarial, o âmbito pessoal e tudo mais. Mas nesse momento, delegar funções tem sido a minha maior ajuda no momento. Que sozinho não tem como ser. Você pode ter todas as formações, mas em algum lugar você vai errar. Você coordenando isso de uma mesa, olhando de cima, você consegue ter essa divisão bem feita, muito bem feita e muito elaborada. Tio Renan, quem quiser entrar em contato contigo, quem quiser ter acesso à sua agenda, quem quiser ter acesso à sua mentoria, por último, você tem previsão desse curso online, dessa mentoria online para quando vai acontecer? Como é que o pessoal chega até você? Muito fácil. Vou falar. Fala olhando para lá. Muito fácil. Para quem quiser entrar em contato comigo diretamente, é no direct. Lembrando que as mensagens são muitas, então nem todas são respondidas muito rápido. Porém, no link da minha bio do Instagram, o Renan Barbeiro, tem um Forms, tem um link que divide tudo o que você precisa. A lista de espera, a lista do curso, o link do WhatsApp da nossa mentoria online, o contato da nossa assessoria, o canal do YouTube, o link do TikTok, todas as minhas redes sociais, e por lá você consegue acompanhar cada coisinha que a gente está elaborando, tá bom? Sobre a mentoria online, você vai ter que me seguir no Instagram e acompanhar nos stories. Porém, dentro do grupo do WhatsApp que está nesse link, você vai ser o privilegiado de receber primeiramente quando a gente fazer esse lançamento da nossa mentoria. Em breve a gente vai lançar, não tem uma data definida. Precisa inaugurar a nova barbearia primeiro, para depois inaugurar o curso online. Para ser algo bem feito, né? Se a gente vai fazer, tem que fazer algo bem feito. E é simplesmente no link do Instagram. O Renan Barbeiro, é muito fácil. Então você que está assistindo, você que tem uma criança atípica, você que sofre com isso, é um profissional que eu conheço, que eu recomendo. Então entre em contato com ele nas redes sociais, segue ele, o conteúdo é muito legal, um conteúdo muito bacana. E eu te admiro demais. Poxa, cara, recíproco. Eu queria te agradecer muito por você ter vindo, por ter topado esse convite. No nosso segundo episódio aqui dessa segunda temporada de podcast. E para mim é um prazer enorme ter você aqui e você ter aceito esse convite. Obrigado, de coração. Poxa, viu? Cara, eu também agradeço pela confiança, por não só ser meu advogado, ser meu amigo também. E confiado em as minhas palavras aqui nesse podcast. Aliás, vai pro Brasil inteiro, né? Vai. Sabe, em outros países. Então... E eu só vou considerar que você tá feliz em me ter trago aqui quando eu voltar aqui novamente. Vai voltar. E eu tô sabendo de viagens internacionais aí. E a hora que você voltar dessas viagens, eu quero você aqui para contar um pouco dessas histórias pra gente. Com toda certeza, vai ser um grande prazer. Tá bom? Sigam a gente nas nossas redes sociais, galera, e até o próximo episódio.